Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 25 de março, 36º dia da nossa caminhada quaresmal. Estamos a poucos passos da Semana Santa. O caminho que você percorreu até aqui foi longo, exigente e real. Cada dia vivido com fidelidade deixou uma marca no seu interior. E hoje, tão perto da linha de chegada, o convite é claro: não pare agora. O último passo antes da vitória é também o mais importante. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal Oração Viva. Se ainda não é inscrito, também considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Faça isso agora, antes de seguir na oração. Sua presença aqui todos os dias fortalece esta corrente e ajuda este trabalho a alcançar mais pessoas. Para que nossa jornada continue, você pode fazer sua contribuição escaneando o QR Code à sua esquerda. Qualquer oferta é de grande ajuda. Que Deus multiplique sua generosidade. No 36º dia da Quaresma, somos convidados a olhar para a linha de chegada com determinação. Há uma tentação sutil que aparece justamente quando o fim está próximo: relaxar, achar que já fez o suficiente, diminuir o ritmo exatamente quando seria preciso acelerar. Mas a espiritualidade quaresmal nos ensina o oposto. Quanto mais perto da Páscoa, mais acordado precisa estar o coração. Virgem Maria, sustenta esta pessoa nestes últimos passos. Que o cansaço da caminhada não se transforme em descuido. Que a proximidade da Páscoa aumente o desejo de chegar bem, de chegar transformado, de chegar com o coração realmente renovado. Intercede para que ela não desperdice os dias que ainda restam. A carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, nos anima com força. Corro em direção à meta para alcançar o prêmio. Paulo não caminhava devagar quando se aproximava do fim. Corria, porque sabia que cada passo final é precioso. Essa é a atitude que este dia nos convida a ter. Talvez você sinta cansaço acumulado. Talvez algumas decisões tomadas no início da Quaresma tenham perdido força com o tempo. Talvez haja áreas em que o esforço diminuiu. Este é o momento de reacender, não com culpa, mas com determinação renovada. Deus não mede apenas o começo, Ele honra quem chega até o fim. Nossa Senhora reacende neste coração a chama do primeiro dia. Que o desejo de conversão seja hoje tão vivo quanto quando esta caminhada começou. Que nada se perca nestes últimos dias. Que cada hora restante seja vivida com intenção e fé. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a chegar até o fim com o coração inteiro. Neste 36º dia, continuamos a olhar para o que significa perseverar até o fim. E perseverar não é apenas continuar fazendo as mesmas coisas por hábito. É renovar a intenção a cada dia, a cada hora, a cada escolha. É acordar de manhã e decidir novamente: eu quero chegar à Páscoa diferente. Eu quero que estes dias tenham valido. Essa decisão renovada é o que transforma uma caminhada comum em experiência de conversão real. Virgem Maria, renova a intenção desta pessoa agora. Que ela não viva estes últimos dias no automático. Que cada gesto, cada oração, cada renúncia seja feita com consciência e amor. Que a proximidade da Semana Santa desperte no coração uma disposição mais profunda de encontro com o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Perseverar até o fim também exige reconhecer o que ainda não foi feito. Há algo que você prometeu a Deus no início desta Quaresma e que ainda não cumpriu? Uma reconciliação adiada, uma confissão postergada, uma mudança de hábito que começou bem, mas perdeu força. Este é o momento de retomar. Não amanhã, hoje, porque os dias que restam são poucos e cada um deles é oportunidade de graça. Nossa Senhora, aponta com clareza para esta pessoa o que ainda precisa ser feito. Que ela não chegue à Páscoa com pendências no coração. Que tenha coragem de completar o que começou. Que compreenda que chegar bem à Páscoa não é questão de perfeição, mas de honestidade e disposição sincera diante de Deus. No Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 1,
está escrito que Jesus amou os seus até o fim. Até o fim. Não até quando foi fácil. Não até quando foi reconhecido. Até o fim. Esse amor que não recua, que não desiste, que não diminui diante do sofrimento, é o modelo que a Quaresma nos propõe. Amar a Deus e ao próximo até o fim, sem reservas e sem recuos. A perseverança final é também ato de amor. Quando você continua mesmo cansado, está dizendo a Deus que Ele vale mais do que seu conforto, que a transformação importa mais do que a facilidade, que a Páscoa que se aproxima merece um coração que lutou até o último dia. Nossa Senhora, fortalece este amor que persevera. Que esta pessoa chegue à Semana Santa com o coração limpo, disposto e inteiro. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a não desistir quando estou quase chegando. Chegar bem à Páscoa exige que façamos um exame honesto do caminho percorrido. Não para nos condenar pelos tropeços, mas para reconhecer com gratidão o quanto Deus agiu ao longo destes dias. Olhar para trás neste momento não é saudade, é discernimento. É perceber onde houve crescimento real, onde a graça tocou, onde algo mudou genuinamente. E é também reconhecer onde ainda há resistência, onde o coração ainda não se abriu completamente. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a fazer este exame com honestidade e paz. Que não olhe para a Quaresma apenas com os olhos do que faltou, mas também com os olhos do que foi conquistado. Que reconheça os sinais de transformação, por menores que pareçam. Que agradeça a Deus por cada graça recebida ao longo destes dias, visível ou silenciosa. O crescimento espiritual nem sempre é dramático. Muitas vezes acontece em camadas finas, quase imperceptíveis. Uma reação que mudou. Uma palavra que não foi dita no calor da raiva. Uma oração feita mesmo sem vontade. Um perdão dado em silêncio. Esses pequenos movimentos do coração são sinais reais de que a graça esteve agindo. Deus trabalha no detalhe, no escondido, no que ninguém vê. Nossa Senhora abre os olhos desta pessoa para os sinais de crescimento que ela talvez não tenha percebido. Que não minimize o que Deus fez nela durante estes dias. Que reconheça com gratidão cada pequena vitória como fruto da graça divina que nunca parou de agir. O Salmo 22 nos lembra que mesmo nos vales escuros, Deus está presente. Há momentos da Quaresma em que o caminho pareceu pesado demais, em que a oração pareceu seca, em que a vontade de continuar diminuiu, mas você continuou, e isso é sinal de que Deus estava sustentando por baixo, mesmo quando sua presença não era sentida com clareza. Este exame honesto também prepara o coração para receber a Semana Santa com mais profundidade. Quem chega aos dias da Paixão, sem refletir sobre o próprio caminho, passa pela maior semana do ano de forma superficial. Mas quem chega com o coração examinado e disposto, encontra no sofrimento de Cristo um espelho da própria vida e uma fonte de cura para as próprias feridas. Nossa Senhora, prepara este coração para a Semana Santa, que ele chegue aberto, limpo e disponível para ser tocado pelo mistério do amor de Deus. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, obrigada por cada graça que recebi nessa Quaresma. A reta final da Quaresma é também tempo de decisão sobre o que vai continuar depois da Páscoa. Muitas pessoas vivem a Quaresma com intensidade e assim que chega o domingo da ressurreição, voltam exatamente para onde estavam. Os hábitos antigos retornam. A oração diária é abandonada. As decisões tomadas são esquecidas. E a Quaresma se torna apenas um intervalo temporário, sem frutos permanentes. Deus não quer isso. Ele quer que o que foi construído aqui continue. Virgem Maria, planta neste coração um desejo de continuidade. Que o que foi conquistado nestes dias não se perca depois da Páscoa. Que esta pessoa saia da Quaresma com hábitos novos que ela se comprometa a manter. Que a conversão vivida aqui não seja temporária, mas o início de uma forma nova e mais fiel de viver. Pense agora em uma mudança concreta que esta Quaresma produziu em você. Pode ser um hábito de oração que foi retomado, uma atitude que foi corrigida, um relacionamento que foi cuidado, uma área da vida que foi entregue a Deus. Esse fruto precisa ser protegido, precisa ser regado depois da Páscoa
com a mesma atenção que foi cultivado durante estes dias. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a identificar o fruto mais precioso desta quaresma e a protegê-lo. Que não permita que a rotina do pós-Páscoa devore o que foi conquistado com esforço e oração. Que tenha consciência do que está em jogo e cuide com zelo do que Deus plantou no seu interior. Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, que o Pai é glorificado quando damos muito fruto. A quaresma não é fim em si mesma. É tempo de preparo para uma vida mais frutífera. Os frutos que começaram a surgir aqui precisam crescer, amadurecer e alimentar outras pessoas ao longo de todo o ano. A decisão de não voltar para o que ficou para trás precisa ser tomada agora, antes da Páscoa, enquanto o coração ainda está aquecido pela caminhada. É mais fácil decidir continuar quando ainda se está no meio do processo do que tentar recomeçar depois que tudo esfriou. Este é o momento certo. Esta é a hora da decisão. Nossa Senhora, sela esta decisão no coração desta pessoa, que ela não volte para trás, que avance, que cresça, que chegue ao próximo ano mais parecida com quem Deus a chamou a ser. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a não voltar para o que deixei para trás. A Semana Santa que se aproxima não é apenas um conjunto de celebrações litúrgicas. É o coração de toda a fé cristã. É o momento em que Deus mostrou de forma definitiva o quanto ama cada ser humano. E para receber esse mistério com profundidade, o coração precisa estar preparado. Não preparado no sentido de perfeito, mas preparado no sentido de aberto, disposto a ser tocado, disposto a deixar que a paixão de Cristo fale de verdade para a própria vida. Virgem Maria, prepara o coração desta pessoa para a Semana Santa. Que ela não viva estes dias apenas externamente, participando de celebrações sem deixar que elas toquem o interior. Que o Domingo de Ramos, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão e o Sábado de Aleluia sejam vividos com presença real, com coração aberto e com disposição de ser transformado pelo que vai contemplar. Contemplar a paixão de Cristo é também contemplar o próprio pecado. Cada ferida de Jesus carrega o peso das escolhas humanas que se afastam de Deus. Olhar para a cruz com honestidade é reconhecer que há algo em nós que contribui para esse peso. Não com desespero, mas com contrição sincera, com um coração que diz: Senhor, foi por mim, e eu quero mudar. Nossa Senhora, que esteve ao pé da cruz sem fugir, ensina a esta pessoa a não fugir do mistério do sofrimento de Cristo. Que ela não passe pela Sexta-feira Santa de forma superficial. Que permita que a cena do Calvário entre fundo no coração e produza o arrependimento verdadeiro, que abre caminho para a ressurreição interior. São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, nos diz que Jesus levou os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro. Cada pecado tem um peso, cada afastamento de Deus tem um custo, e Cristo pagou esse custo por amor. Deixar essa verdade entrar no coração é o que transforma a Semana Santa de evento religioso em experiência de salvação pessoal e real. A preparação para a Semana Santa também inclui o sacramento da confissão. Se ainda não foi feita nesta quaresma, este é o momento. Não adie. Chegar à Vigília Pascal com o coração reconciliado com Deus é chegar pronto para celebrar a ressurreição de dentro para fora. Nossa Senhora, move o coração desta pessoa em direção ao encontro com a misericórdia de Deus. Que nada impeça essa reconciliação plena antes da Páscoa. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me prepara para viver a Semana Santa de verdade. Estamos tão perto da Páscoa que já é possível sentir o peso e a glória do que se aproxima. E nessa proximidade, há uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. O que a ressurreição de Cristo significa concretamente para a sua vida? Não como doutrina aprendida, não como verdade repetida por hábito, mas como realidade viva que muda tudo. Porque se Cristo ressuscitou, então a morte não tem a última palavra, nem a morte física, nem as mortes interiores que você carregou até aqui.
Virgem Maria, ajuda esta pessoa a compreender a ressurreição não apenas como evento histórico, mas como força ativa no presente. Que ela perceba que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para ressuscitar o que morreu dentro dela. Relacionamentos, esperanças, fé, alegria. O que parecia perdido pode ser restaurado por Deus. As mortes interiores são reais. Há pessoas que carregam dentro de si sonhos que morreram, alegrias que foram apagadas, confianças que foram destruídas. A Páscoa fala diretamente para essas realidades, não como negação da dor, mas como promessa de que Deus tem poder para fazer surgir vida onde havia apenas desolação. Esse é o coração do Evangelho. Essa é a razão da esperança cristã. Nossa Senhora apresenta a Deus as mortes interiores que esta pessoa carrega, as esperanças enterradas, as feridas que parecem não cicatrizar, os sonhos que foram abandonados. Que a proximidade da Páscoa reacenda a certeza de que Deus é Senhor também dessas situações, que nada está além do alcance do seu poder de ressuscitar. São Paulo afirma na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. Essa é uma das afirmações mais poderosas de toda a Escritura. O poder da ressurreição não é externo, não está distante. Habita no interior de cada batizado. A Quaresma foi tempo de limpar o espaço para que esse poder atue com mais liberdade. Chegar à Páscoa com essa consciência muda a forma de celebrar. Não é apenas festa, é proclamação pessoal de que Deus agiu, que Deus age e que Deus continuará agindo. É o coração dizendo com convicção: eu vi Deus trabalhar em mim nestes dias. Eu sou testemunha da sua graça. Nossa Senhora, forma nesta pessoa um coração pascual, cheio de esperança viva e fé concreta no poder de Deus que ressuscita. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, acredito que Deus pode ressuscitar o que morreu em mim. A perseverança até o fim tem um inimigo silencioso que aparece justamente nos últimos dias: a comparação. A tendência de olhar para o caminho do outro e concluir que o próprio caminho foi insuficiente. Fulano jejuou mais. Fulana orou com mais constância. Aquela pessoa mudou de forma mais visível. E diante dessas comparações, o coração começa a desvalorizar o que viveu genuinamente. Isso é armadilha. Deus não compara caminhadas. Ele olha para cada coração de forma única e pessoal. Virgem Maria, liberta esta pessoa da comparação que diminui e desanima. Que ela olhe para a própria caminhada com os olhos de Deus, que vê o esforço escondido, a luta interior, a decisão silenciosa de continuar mesmo quando ninguém estava vendo. Que reconheça o valor do seu caminho específico, com suas limitações e suas conquistas próprias. A Quaresma de cada pessoa é única, porque cada coração tem suas feridas específicas, seus pontos cegos particulares, suas graças próprias. O que Deus trabalhou em você nestes dias foi pensado para você. A medida da transformação não é comparável com a do outro, porque os pontos de partida são diferentes, as batalhas são diferentes, as graças recebidas são diferentes. O que importa é se você correspondeu ao que Deus pediu especificamente de você. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a reconhecer o valor singular da sua própria caminhada. Que não precise da aprovação de ninguém para saber que Deus agiu. Que encontre no olhar do Senhor a única medida que realmente importa. Que chegue à Páscoa em paz com o caminho que percorreu, sem orgulho e sem falsa humildade. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 21, quando Pedro pergunta sobre o destino de João, responde com clareza: que te importa? Segue-me tu. Cada um tem seu chamado, seu ritmo, seu caminho. A espiritualidade madura é aquela que aprende a manter os olhos no próprio percurso sem se distrair com o percurso alheio. Estes últimos dias, antes da Páscoa, pedem foco. Foco no próprio coração. Foco no encontro pessoal com Cristo que se aproxima. Foco no que Deus ainda quer completar em você antes do domingo da ressurreição. Não há tempo para comparações. Há tempo para presença,
para a atenção, para a gratidão pelo caminho que foi seu e de mais ninguém. Nossa Senhora, mantenha este coração focado e em paz nestes últimos passos da caminhada quaresmal. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a valorizar o caminho que Deus traçou para mim. Nos últimos passos antes da Páscoa, o coração precisa fazer uma última e importante movimento: a gratidão. Não a gratidão superficial de quem agradece por educação, mas a gratidão profunda de quem reconhece que tudo o que tem, tudo o que é e tudo o que foi transformado nestes dias veio de Deus. A gratidão verdadeira muda a postura interior. Ela retira o foco de si mesmo e coloca em Deus. E esse movimento é, em si, uma forma poderosa de oração e de entrega. Virgem Maria, forma neste coração uma gratidão genuína e profunda. Que esta pessoa olhe para os 36 dias percorridos e consiga ver a mão de Deus agindo em cada um deles, nos dias fáceis e nos dias difíceis, nos momentos de consolação e nos momentos de secura. Em tudo Deus esteve presente e trabalhando. Que essa presença fiel seja reconhecida com um coração cheio de gratidão. A gratidão também protege o coração do orgulho espiritual. Quando reconhecemos que toda transformação é obra da graça e não do próprio esforço, não há espaço para o orgulho crescer. O esforço foi real, sim. A decisão foi sua. Mas a força que sustentou, a graça que agiu, a perseverança que foi possível, tudo isso veio de Deus. A gratidão mantém essa verdade viva e protege o fruto conquistado. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a atribuir a Deus a glória de tudo o que foi conquistado. Que não carregue os frutos desta quaresma como troféu pessoal, mas como presente recebido. Que a humildade da gratidão seja o solo onde esses frutos continuam crescendo muito além destes 40 dias. O Salmo 100, versículo 4, nos convida: Entrai pelas suas portas com ações de graça, nos seus átrios com hinos de louvor. Chegar à Páscoa com gratidão é chegar da maneira certa. Reentrar na celebração maior do ano cristão com o coração na postura correta, reconhecendo que a salvação é dom, que a ressurreição é graça, que a vida nova é presente de um Deus que ama sem medida. Agradeça agora, em silêncio, por algo específico que esta quaresma produziu em você. Um insight que clarificou, uma decisão que foi tomada, uma ferida que começou a cicatrizar, uma relação que melhorou, um hábito que mudou. Esse fruto específico merece um agradecimento específico. Deus se alegra quando reconhecemos com precisão o que Ele fez. Nossa Senhora, eleva esta gratidão ao Senhor, que ela chegue ao coração de Deus como perfume agradável e como selo de uma caminhada vivida com seriedade e amor. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, obrigado por me acompanhar até aqui. Chegamos ao final da oração deste 36º dia da Quaresma. Estamos a um passo da Semana Santa. O caminho foi longo, mas você chegou até aqui. E isso importa mais do que qualquer imperfeição ao longo do percurso. Deus não olha para a caminhada esperando encontrar perfeição. Ele olha esperando encontrar um coração que tentou, que levantou quando caiu, que renovou a decisão quando fraquejou. Se esse foi você nestes dias, então você chegou bem. Virgem Maria, recebe esta pessoa neste momento de chegada. Ela percorreu 36 dias de caminhada interior. Alguns dias foram mais leves, outros mais pesados, mas ela não desistiu. Intercede para que estes últimos dias antes da Páscoa sejam vividos com a mesma fidelidade, ou ainda maior, do que tudo o que veio antes. Que a linha de chegada seja cruzada com o coração inteiro. A Semana Santa, que começa em poucos dias, é o presente que esta quaresma estava preparando você para receber. O Domingo de Ramos, a Quinta-feira Santa com o lava-pés e a instituição da Eucaristia, a Sexta-feira da Paixão com o silêncio do Calvário, o Sábado Santo com a espera e a vigília, e finalmente o Domingo da Ressurreição. Cada um desses dias é uma porta. Entre por todas elas com presença, com atenção e com o coração aberto. Nossa Senhora, guia esta pessoa por cada dia da Semana Santa. Que ela não deixe passar nenhum desses momentos de forma distraída.
que participe das celebrações com o coração que esta quaresma ajudou a preparar. Que chegue ao domingo da Páscoa com a certeza de que algo real mudou dentro dela nestes dias. O último passo antes da vitória é sempre o mais exigente e o mais glorioso. É o passo que define se a caminhada foi de verdade. Você está nesse passo agora. Não recue. Não diminua o ritmo. Não permita que o cansaço acumulado roube o melhor que ainda está por vir. A Páscoa é real. A ressurreição é real. E o coração que chegou até aqui merece celebrá-la com plenitude. Virgem Maria, conduz esta pessoa até o amanhecer da Páscoa. Que ela chegue lá transformada, grata, livre e cheia de esperança. Que tudo o que foi vivido nesta quaresma produza frutos que durem muito além destes 40 dias. Que a ressurreição de Cristo seja também ressurreição real dentro do seu coração.